Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui e mais um debate pegando fogo aqui no Canela FC da Jovem Pan, rapaziada. Agora aqui o assunto é Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é foda ou não é? Fluminense é foda ou não é? Chegando aí a semifinal para enfrentar então o Chelsea. A gente vai ver esse debate deles aqui sobre o Renato Gaúcho, se ele é bom ou não, Fluminense como que tá nessa semifinal aí. Vamos dar uma olhadinha aqui e ver o que esses malucos estão falando, rapaziada. A gente vai falar do Fluminense. Renato Gaúcho tá tirando onda com a cara de muita gente. Renato Gaúcho, ele tá postando, ele tá mostrando. Cara, porque o Renato apanhou muito. Essa é a verdade. Depois da passagem pelo Flamengo e a última pelo Grêmio, o Renato apanhou muito. O Renato estava sendo cotado em seleção brasileira. De repente parou de ser cotado até em contratação de clubes. E hoje o que ele tá fazendo nesse Mundial é foda sim, pô. Tem que assumir. O que o Renato Gaúcho tá fazendo nesse Mundial é completamente o melhor trabalho de um treinador no Mundial, gente. Pode falar do Luiz Henrique, pode falar do Xabi Alonso. Eles têm Real Madrid e PSG na mão. O Renato Gaúcho, como ele disse, ele tem um patinho feio e ele tá na semifinal, pô. Ele eliminou a finalista da Champions League Internacional. Ele eliminou o Al Hilal, que gastou 3 bilhões em contratação e jogou melhor que o Al Hilal, que eliminou o Manchester City. Cara, tem que respeitar muito o que esse Fluminense tá fazendo no Super Mundial. E deixando claro, hein? Foi o time que todos nós aqui, eu me incluo, todos achavam que ia ser o que ia menos longe, tirando o Botafogo, porque o Botafogo tinha um grupo muito difícil. Mas ninguém acreditava que o Fluminense fosse sair das oitavas. O Fluminense está na semifinal, porra. Isso é muito grande. Isso é um feito muito foda. Não só do Renato, do Thiago Silva, do Arias, que é um cracaço, do... Eu já tinha falado isso em alguns vídeos anteriores aqui, rapaziada. Eu também acho muito, mas muito foda. Era o time que era o menos desacreditado entre os quatro, que chegaria longe. E olha os caras provando totalmente ao contrário, né, velho? Os caras chegaram numa semifinal eliminando aí os times que os caras eliminou, cara. E daí que os times da Vini, é pré-temporada, os caras queriam sair diferente, não interessa. Estava ali pra competir e o Fluminense tá indo longe porque ele chegou pra competir. E isso pra mim é muito foda. O Ignácio, que tá jogando muita bola, eu não consigo, cara, falar Ignácio. Mas eu acho que deve ser o nome dele mesmo, ele deve pedir, porque todos os narradores falam assim. Agora... Thiago Silva vai ser bom treinador, hein? Vai. Ele mexe no time ali, naquelas paradas, é um negócio de maluco. Ele encosta no Renato. Não, e eu vou trazer informações hoje do Thiago, Flávio, que ele, com o Marcão como treinador, eles são melhores amigos. Ele ligava pro Marcão, ele jogando no Chelsea, e ele falava, faz isso, faz aquilo. Ele já se intrometia no Renato também. Fluminense. Por isso não deu certo. E ó, pode parecer que eu tô fazendo já crítica. se metia com o Marcão, por isso não deu certo. Não, eu tô... Que loucura, irmão. Tu vai cornetar... O cara tá fazendo o que tá fazendo no Fluminense, tu vai cornetar o Thiago Silva? Não, tô falando que ele ligava pro Marcão, o Marcão foi treinador, ele não ficou. Então não deu certo. Ah, porra, mas caraca, o time era fraco também, né? Ele, quando tem as panelas dele, ele vai até a morte, né? Não é minha panela, não. Não é minha panela, não. Não é minha panela. Thiago Silva, ó, meu parceiro, já foi muito amigo. Marcelo falava também lá, dava... Não, Marcelo, pelo amor de Deus. Marcelo, aquela arrogância que eu nunca admiro ninguém que é nariz. Você pega ele, Bruno, você pega se ele. É marrentinho, se não pode tocar no meu ombrinho, se acha que é rapper americano, eu nunca dou moral pra isso. Ele já, então, explica de novo. Ele já ligava pro Marcão antes, pra dar... Já, ele ficava vendo jogos do Fluminense, dava pitaco, falava, ele é muito Fluminense. É por isso que não deu certo. O Marcão tá de auxiliar até hoje. Tá bom, ninguém te perguntou nada, mas esse assunto ainda vai entrar. Ele conversa muito com o Renato. Ele muito, muda. Teve uma leitura labial lá, ele mudando o esquema do time, o Renato falou... Fala que você... Deixa o John Arias lá e volta o Everaldo. Exatamente. Você é a mula e eu sou quem? Balaão. Balaão, mula de Balaão. Então deixa a mula falar. Deixa a mula falar. O Renato tem, sim, né? Ele tem... justificativa agora pra ele tirar onda. Por quê? Primeiro, apanhou muito. Muito, e apanhou. Tinha muita gente na imprensa que sempre atacou o Renato Gaúcho, né? Eu mesmo aqui, a gente é muito dividido aqui, mas aqui não em ataque, em crítica. Eu e o Piperno, a gente gosta pra caramba do trabalho do Renato, Flávio Prado e Mauro César não gostam, Vamp gosta e Bruno acha normal. Essa é a divisão, se a gente for pensar hoje. É essa. E, cara, o que o Renato faz hoje, nesse Super Mundial de Clubes,
é gigantesco, pô. Eu acho que até o Flávio, que não gosta do trabalho dele, reconhece que o que o Renato tá fazendo nesse Super Mundial é disparado o melhor treinador, o melhor trabalho de um treinador nesse Mundial de Clubes. Se pudesse acontecer uma eleição, melhor treinador desse Super Mundial, pra mim já seria o Renato. Pô, o Renato pega um time que, como ele disse, é patinho feio. Um time, pega o investimento do Fluminense, gente. Pega a folha salarial do Fluminense. O Fluminense só vai ficar atrás do Malomed lá, do Africano, do Mamelodi, do Esperance, Do Auckland. do Inter Miami ele vai ficar atrás. Vai ficar atrás. O Inter Miami tem Suárez, Messi, Busquets. Vai ficar atrás. Cara, e o Fluminense ele não tá só ganhando. Eu vou falar dos jogos do mata-mata, porque a primeira fase jogou bem contra o Borussia, jogou normal, jogou mal contra o Mamelodi e jogou normal contra o time da Coreia lá. Deu uns moles contra o time Tomou uma virada, depois virou de novo. Isso. Agora, o que o Fluminense tá fazendo na fase de mata-mata, pô, que foi a grande coisa que eu discordei com o Mauro, né? Que ele falou do status, né? Da Internacional e de não estar no mesmo do Bayern hoje. Pra mim tá. Ah, não tá, não. A Inter é finalista da Champions, porra. Não tá. É a Inter diferente. eliminou o Bayern e é finalista da Champions. Sem desmerecer o trabalho do Renato, não dá pra comparar. Que isso? O Bayern é muito Não maior. dá pra comparar, cara. Não, o Bayern é muito maior. A Inter é a finalista da Champions League, Flávio. Concordo. A Inter eliminou o Barcelona e eu estava no estádio. Mas isso acontece. Eu estava no estádio. Isso acontece. Não, acontece Não é maior. Jogou Não é- pra caramba contra o Eu Barcelona. sei, mas não é maior. Né? O Não, Bayern de eu tô Munique é falando muito... Não tô falando maior, tô falando que tá no mesmo status hoje. Eu não acho, não. Claro que tá, pô. Óbvio que tá. A Internacional foi 2 vezes finalista da Champions em 3 anos. O Bayern não. Mas aí tem que ver mata-mata, tem que ver confronto. É uma série de mas situações. aí- Agora, de qualquer forma, Tirou um você time falou. forte, sem dúvida. Não. Tirou um timaço da Europa, tirou o time mais caro desse Super Mundial, deve ser o time do... Não, o Real Madrid é muito mais caro. Mas fora da Europa é o Al Hilal. E mais que vários europeus que jogaram aí. Vários europeus. O que ele tá fazendo é grande demais. Não, ó. Uma coisa. O Renato, ele é um grande animador. Ele é um cara que junta grupo, faz a coisa rolar. Tanto que ele funciona no Grêmio dessa forma. Mas tu acha que o Fluminense tá jogando esse bolão só com ele animando? Só dele ser, O Fluminense tá se matando em campo. Você não vê, não tem nenhuma criatividade tática. O Fluminense se mata. Ele tá fazendo os caras correrem pra caramba, tá aproveitando... Mas é cada aí que eu momento. digo que é sacanagem. Aí é sacanagem tua. Porque se fosse o Tite fazendo esse trabalho, porque se fosse o próprio Jorge Jesus fazendo esse trabalho, se fosse o Luxemburgo fazendo esse trabalho, você ia falar que o time tava jogando pra caramba e que o cara tava fazendo um baita trabalho. Não. Cada um tem a sua característica. O Fluminense tá organizado. Só uma coisa, mas é um time organizado, Não, por causa do treinador. Você conhece muito bem o João Santana. Sim. O João Santana é um estrategista? Não. Não, mas ele fazia funcionar. Porque o jeito dele cativar. Você fazer o grupo te juntar é uma das coisas mais importantes que você tem. Vestiário. Nós tivemos um técnico aqui no Brasil, um cara que trabalhou aqui com a gente amava de paixão, chamado Mário Travalini. Foi campeão paulista, foi campeão carioca, foi campeão brasileiro. Seu Mário, meu amigo. Todo mundo amava. Mário Travalini era um grande estrategista? Não. Mas ele conseguia juntar o grupo. É o caso do Renato. Mas por que é o caso do Renato? Eu digo que muita gente fala isso do Renato, porque o Renato joga futevôlei, porque o Renato é mulherengo, porque o Renato gosta de praia. Tudo virtude. Não tem Não, mas aí parte de um pressuposto que o Renato não estuda. Não, o Renato ele não faz o fala. trabalho. Ele mesmo fala Tá isso. bom, mas o que eu quero te dizer, vamos lá. E aí eu pergunto pra todo mundo também. O time do Fluminense do Renato Gaúcho, na Libertadores de 2008, jogava pra cacete. Era o time do Thiago Neves, do Washington Coração Valente, do Thiago Silva. Aquele time jogava pra cacete. E eu fui em vários jogos desse Fluminense na época porque eu fazia cobertura. Inclusive na final contra a LDU. Que o Fluminense fez 4 e perdeu na disputa por pênalti. O time do Grêmio, campeão da Libertadores, ninguém diria que aquele time do Grêmio seria campeão de uma Libertadores. E foi. E jogando um dos melhores futebols do Brasil. É futebols que se fala? Um dos melhores futebols do Brasil naquela época. Que era o time do Luan, era o time do Ramiro, né? Era o time do Arthur. Aquele time do Grêmio. Jeromel, Kahneman. Então por que a gente fala... O time do Flamengo, pronto, que perdeu a Libertadores pro Palmeiras. Quando o Renato chega, o Flamengo goleou o Olímpia. O Flamengo goleou... Qual foi o outro time que o Flamengo goleou? Defensa e Justiça. Defensa e Justiça. Teve 5 no Bahia. 5 no Bahia. Meteu uma olhada no São Paulo. Eu não tenho essa memória do Bruno, mas eu lembro que vários jogos... Começou muito bem, depois teve uma queda. Sim.
e depois teve uma queda. Então, por que eu digo isso? Por quê que com o Renato é sempre ele só ser animador? Ele pode ser um treinador bom. Não quero dizer que ele é melhor. E aí, rapaziada, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês nessa questão? O Renato Gaúcho é bom ou não é? Vai dizendo nos comentários aí qual é a opinião de vocês com relação aí, então, o que eles estavam falando aqui. Achei bem mais interessante, né? O debate deles aqui sobre a questão de jogar bem ou não. Sempre vai ter essa discordância entre cada comentarista, né? Mas eu quero saber de vocês também, o que vocês acham do Renato Gaúcho, tá? Beleza? Então deixa nos comentários aí, se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, rapaziada!